Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo, encerramento aí do nível de número 60. Agradeço a você, novo inscrito no canal. Deixa eu arrumar o Belôncio. Para você que não entende o que é esse negócio de nível, eu apresento aqui um louvor, uma frase de reflexão e uma mensagem bíblica. Essas três cocitas aqui fecham um nível. Se já estamos no nível de número 60, significa que depois desse vídeo de hoje vai ter uma playlist para você que deseja crescer e se desenvolver em Cristo, com 60 louvores, 60 frases de reflexão e 60 mensagens bíblicas. Já é bastante conteúdo aí para a gente crescer, não é mesmo? Então bora para cima, vamos crescer, vamos jorrar para o eterno. O meu desejo é que Jesus implante dentro de você a fonte que jorra para a eternidade por intermédio de sua palavra. Amém? Bora para cima. Então vamos apresentar esse livro aqui hoje, ó. Crer é também pensar. Uma das 100 influências do mundo aí, não é? John Stott, livro de John Stott. Vou ler o resumo aí para você. Crer é também pensar. Bora lá. A fé não é um assunto apenas do coração? Qual o lugar da mente e da razão na vida cristã? Boas perguntas. As experiências e emoções são mais importantes que o conhecimento intelectual? Olha as perguntas, hein? São respostas a essas e outras perguntas que nos guiam neste clássico livro do teólogo e escritor inglês John Stott. Ao contrário do que se pode pensar, a fé não desconhece as razões do coração. Ao mesmo tempo, ninguém quer um cristianismo intelectual e frio. Em meio a uma sociedade e igrejas saturadas pelo emocionalismo e pela autoajuda, crer é também pensar mostra, à luz das Escrituras, como relacionar a adoração, a evangelização, o serviço, enfim, a vida cristã, com a capacidade de pensar. Em crer é também pensar, John Stott deixa claro o lugar indispensável da mente e da capacidade intelectual na vida cristã. Christianity Today. É isso aí, né? É forte. Tá bom? Esse é o resumo desse livro aqui. Crer é também pensar. Irmão Cleberson, eu quero comprar. R$60. Você dá esse livro, irmão Cleberson? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça na faixa. Lembrando, pessoas que desejam sair da estagnação espiritual e se desenvolver em Cristo, beleza? E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, uma palavra, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora para o conteúdo de hoje então. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Assim está escrito. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E, levantando-se, o seguiu. Amém? Guarde essa expressão do texto. E passando, viu Levi. Amém? Guarde essa expressão. Existem três opiniões e três pontos de vista muito importantes na vida de todos os seres humanos. Quais são esses, irmão Cleberson? Quais são essas três opiniões e quais são esses três pontos de vista? Eu vou começar do terceiro
para o primeiro, tá bom? O terceiro ponto de vista e opinião mais importante na vida de todo ser humano é como as pessoas nos veem e o que as pessoas falam ao nosso respeito. O segundo ponto de vista mais importante e a segunda opinião mais importante é como eu me vejo e qual a opinião que eu tenho ao meu respeito. E o primeiro ponto de vista e o mais importante dos outros dois, que eu acabei de citar aqui, é como Deus me vê e o que Ele pensa e fala ao meu respeito. Então esses três pontos de vista, essas três opiniões, são muito importantes na vida de todos os seres humanos. E eu vou começar aqui falando da terceira, tá bom? Como as pessoas nos veem e o que elas falam ao nosso respeito. Lembrando que dentro desses três pontos de vista, dentro dessas três opiniões, o que falamos e como se comportamos conta demais. E vai dar um peso muito grande dentro de como as pessoas nos veem e o que elas falam ao nosso respeito, dentro de como eu me vejo e o que eu penso sobre mim, e dentro de como Deus me vê e o que Ele fala ao meu respeito. Então, o que eu falo e como eu me comporto vai ditar em muitas vezes como as pessoas, eu e Deus nos veem, ou me vejo, ou Deus me vê, ou a opinião que elas têm ao nosso respeito, a opinião que eu tenho ao meu respeito e a opinião que Deus tem ao meu respeito. Então lembrando, guarde muito bem isso. O que você fala constantemente e como você se comporta constantemente dita muito como as pessoas te veem e o que as pessoas têm para falar ao seu respeito. Bora lá então? Em terceiro lugar, como as pessoas nos veem e o que elas falam ao nosso respeito. Algumas pessoas chegam a dizer de uma forma impensada e errônea assim: eu não me importo com a opinião de ninguém. Eu não ligo o que as pessoas têm para falar de mim. A pergunta que eu te faço é: até que ponto isso é verdade? Repito, eu não ligo o que as pessoas pensam de mim, o que elas falam de mim. A pergunta que eu te faço é: até que ponto isso é verdade? Porque a Bíblia ela é muito clara em falar do poder da palavra, em falar do poder da calúnia. A Bíblia diz que a calúnia dói nos ossos. Olha o que a Bíblia diz sobre a calúnia, ou seja, uma opinião alheia a respeito de um ser humano. A Bíblia diz que a calúnia dói na estrutura, mexe na estrutura, só para você ver o que a Bíblia tem para falar sobre a opinião dos outros ao nosso respeito, o grau da opinião dos outros ao nosso respeito e como a nossa estrutura reage a essa opinião. Então, em terceiro lugar aqui, todo ser humano ele tem sim que se comportar, pensar e tratar como, em certo grau de importância, a opinião dos outros e como os outros nos veem. Lembrando, repito aqui mais uma vez, em muitas vezes como as pessoas te veem e o que elas falam sobre você é o que você mesmo tem falado por muito tempo e se comportado ou demonstrado durante muito tempo.
Então, em terceiro lugar, estamos falando aqui da opinião dos outros ao nosso respeito, que é muito importante, porém, não é mais importante do que o segundo lugar. Qual é o segundo lugar, irmão Cleberson? É a opinião que eu tenho ao meu próprio respeito e como eu me vejo. Porque a minha opinião, ela é mais importante do que a opinião dos outros ao meu respeito. E porque como eu me vejo é mais importante ainda do que como as pessoas me veem. Porque se você colocar a opinião que você tem sobre você e como você se vê em terceiro lugar e deixar a opinião dos outros em segundo lugar, deixar como os outros te vê em segundo lugar, você tende a cair em uma grande depressão ou em uma grande ansiedade. Existe um problema no nosso meio que nós temos enfrentado hoje, que muitas pessoas, ao tentar agradar todo mundo, acabam caindo em depressão. Muitas pessoas, ao tentar viver na opinião dos outros, acabam caindo em ansiedade e depressão. E isso só para você ver o quanto a opinião dos outros afeta essa pessoa. Hoje enfrentamos esse problema. Grande parte das pessoas hoje quer viver agradando todo mundo. E assim, eu não sei falar ao certo qual é o caminho para o sucesso, mas eu sei falar, pelo menos nesse ponto aqui, qual é o caminho para o fracasso. Caminho para o fracasso é você tentar agradar todo mundo. Caminho para o fracasso é você tentar viver dentro da opinião dos outros. Caminho para o fracasso é você tentar ser aceito por todos. Lembrando, é importante a opinião dos outros, só que você tem que achar um equilíbrio para isso. E a opinião dos outros e como os outros te vê não pode ser mais importante do que como você se vê. Não pode ser mais importante com respeito à sua opinião, a você mesmo. Eu lembro que há um tempo atrás, quando Deus me tirou do meu serviço e eu comecei a evangelizar, ganhar almas para Jesus, entregar alimento para famílias necessitadas, fazer cultos ao ar livre toda terça, toda quinta e todo domingo à tarde, tinha gente que me chamava de vagabundo, tinha gente que mandava eu procurar alguma coisa melhor para fazer. Essa era a opinião dos outros. Em contrapartida, Deus estava salvando almas, Deus estava alimentando famílias, entende? Se eu colocasse a opinião dos outros em segundo lugar, eu tinha me frustrado, eu tinha entrado em uma profunda depressão e ansiedade por causa da opinião dos outros. Mas não, quando eu olhei para mim, eu vi que eu não era um vagabundo. Quando eu olhei para mim, eu vi que eu não era um preguiçoso. E minha mulher também a mesma coisa, porque minha mulher era a única que trabalhava e até hoje é a única que trabalha. Eu vivo da obra, vivo das minhas agendas, vivo vendendo os meus livros. E o que eu quero tentar dizer para você é exatamente isso. A opinião dos outros é importante, só que a sua opinião sobre você mesmo tem que ser mais importante do que a opinião dos outros. Se eu me deixo levar pela opinião dos outros, eu tinha sim, irmão, caído em uma profunda depressão, uma profunda ansiedade, mas quando eu olhei para mim, eu vi que eu não era preguiçoso nada, ao ponto de eu ficar 38, 40 horas sem dormir, me dedicando a Deus, me dedicando a se aperfeiçoar para entregar o que há de melhor para o seu povo, entende? Então eu vi que eu não era preguiçoso coisa nenhuma. Então qual era a opinião minha sobre a minha própria vida? A opinião dos outros é vagabundo, preguiçoso, vai caçar alguma coisa para fazer. A opinião que eu tinha ao meu respeito não era vagabundo coisa nenhuma. Eu era muito dedicado à palavra e à presença de Deus. Detalhe, e quem tinha me tirado do serviço
Foi o próprio Deus. Então essa era a minha opinião, que acabou sendo mais forte do que a opinião dos outros. Amém? Só para que você entenda essa rápida introdução. E agora eu quero falar aqui da opinião mais importante dentro dessas três opiniões, dentro desses três pontos de vista, que é como Deus te vê e qual a opinião que Ele tem ao seu respeito. E essa é a opinião mais importante, por quê? Porque Deus conhece mais a gente do que nós mesmos. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Deus nos conhece muito mais do que outro ser humano nos conhece. E justamente por causa disso, a opinião dele é a que prevalece. Olhando para o texto, você vai observar essas três opiniões. Observe bem. Versículo de número 14 diz assim: E passando, viu Levi. Quem foi que viu Levi? Ou Mateus, se você assim quiser. Foi o próprio Jesus. Passando, olhou e viu Levi. Tá bom, irmão Clepson, mas o que tem a ver Levi com os três pontos de vista que você acabou de citar? O que tem a ver Levi com as opiniões que você acabou de citar? É que esse camarada aqui, ele estava vivendo esses três pontos de vista. Ele estava vivendo essas três opiniões importantes na vida dele. Lembrando, Mateus ou Levi, ele era um judeu e estava trabalhando para os romanos. Primeiro ponto de vista aqui: como um irmão de Levi ou um compatriota de Levi, um judeu, olhava para Levi, olhava para ele como um traidor. Por que, irmão Cleberson? Porque quem era judeu e trabalhasse para Roma era visto por outro judeu como traidor. Então qual era a opinião dos outros a respeito de Levi? A opinião dos outros era: ali é um traidor, ali é um sem vergonha, ali não vale nada. Como que os outros olhavam Levi? Viam Levi como um traíra, um traidor, como uma pessoa ruim, maldosa, infiel. Essa era a opinião dos outros para com Levi. Aí entra agora no segundo lugar, como Levi se via e qual a opinião de Levi ao seu próprio respeito. Levi aqui, ele se via como alguém que se rendeu ao sistema e se via como um trabalhador. Então qual a opinião de Levi sobre ele mesmo? E como Levi se via? Ele se via como alguém que se rendeu ao sistema. Ele se via como um trabalhador que estava fazendo nada mais do que o seu trabalho para sustentar a sua família. Entende o segundo ponto de vista? Entende a segunda opinião? E é aqui que eu me maravilho. É aqui que nós entramos aqui no texto, na sua essência. O texto vai dizer que Jesus passando, viu Levi. Diferente de um outro judeu que olhava para Levi e via um traidor, um infiel, diferente de Levi que se via como um trabalhador e alguém que se sujeitou ao sistema, Jesus, quando viu Levi, oh glória, viu um discípulo. Jesus não viu um traíra. Jesus não viu um infiel. Jesus não viu um trabalhador apenas. Jesus não viu alguém que se sujeitou ao sistema. Jesus olhou e viu alguém que poderia estar do seu lado. Oh glória! Olha a diferença da opinião de Jesus a respeito de Levi. Olha a diferença do ponto de vista do nosso Deus para Levi.
Enquanto um outro judeu olhava para Levi e via um traíra, um infiel, enquanto Levi se via alguém que se submeteu, Levi ele se via como alguém que se submeteu ao sistema. Jesus, quando passou e olhou para Levi, bateu os olhos em Levi, Jesus disse: é um discípulo, oh glória, é alguém que pode caminhar comigo. E é aqui que eu começo a aplicar a mensagem de Jesus, a voz de Jesus ao seu coração. Talvez alguém esteja te vendo como um drogado, e talvez até você se veja como um drogado. Só que hoje Jesus está dizendo: pois eu te vejo como um discípulo. Talvez alguém até te veja como uma prostituta, e talvez até você se veja como uma prostituta, mas Jesus nesse dia está olhando para você e está dizendo: estou te vendo como uma discípula. Talvez as pessoas te vejam como um cachaceiro, um bêbado, uma bêbada, e talvez até você mesmo se veja como um bêbado e uma bêbada. Só que o que Jesus está dizendo é: eu estou vendo um discípulo. Talvez alguém até olhe para você e diga: é um prostituto, um adúltero, trai a mulher, trai o seu homem direto, o seu marido direto, e talvez até você se veja como um adúltero e até já pediu para Deus: Deus, me liberta dessa tendência, me liberta desse pecado, me liberta desse comportamento, e talvez até você se veja como um adúltero, um prostituto. Só que hoje eu quero manifestar a visão de Jesus ao seu respeito. Jesus está dizendo: eu não estou vendo um adúltero, eu estou vendo discípulo. Jesus está dizendo: eu sei que a opinião dos outros é muito forte, eu sei que a opinião que você tem sobre você mesmo é muito forte, só que agora eu vou revelar para você uma opinião que é mais forte do que a sua e do que a dos outros. Jesus está dizendo por intermédio da minha boca: eu te conheço bem. Você não é um bêbado, você não é um drogado, você não é uma prostituta, você não é alguém que nasceu para viver para este mundo. Você pode se ver como alguém ruim e alguém errado, só que Jesus está dizendo: eu estou vendo um discípulo, eu estou vendo alguém que pode ser transformado em um dos maiores pastores, missionários, evangelistas, missionárias na minha presença. O que Jesus quer de você é que você se arrependa dos seus pecados e a partir de hoje viva para Ele. Oh glória! Os judeus olhavam para Levi como um traidor. Levi se via como alguém que se sujeitou ao sistema de Roma e um trabalhador. Mas Jesus viu irmão, isso aqui me toca demais. Isso aqui me toca demais. Jesus viu. Você pode imaginar comigo o olhar de Jesus para Levi dentro dessas duas visões? Jesus olhando para Levi e vendo a pressão em cima dele e dizendo: eu não vejo um traidor, oh glória, eu não vejo alguém que se sujeitou ao sistema apenas, eu estou vendo um discípulo. E esse mesmo olhar, ele está indo ao seu encontro e está dizendo, principalmente para você que sofre com a opinião dos outros, principalmente para você que sofre com a sua própria opinião, com as setas de Satanás no seu ouvido e no seu coração. Jesus repreende essas opiniões hoje e Ele está dizendo: eu não vejo um traidor, uma traidora. Eu estou vendo um discípulo, uma serva minha, alguém que vai fazer uma grande obra.
É isso que Jesus está dizendo ao seu respeito. É essa a visão dele ao seu respeito. Sabe o que ele viu quando ele morreu na cruz do Calvário? Ele não viu um drogado, ele não viu um traidor, ele não viu um adúltero. Ele viu que através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele ia te religar a Deus. Você de novo ia parar de ser criatura e ia voltar a ser filho de Deus. Então, pelo amor de Deus, que essa palavra penetre na sua alma. A visão mais importante da sua vida está sendo manifestada aqui. É a visão de Deus ao seu respeito. A opinião mais importante sobre a sua vida está sendo manifestada aqui. É a opinião de Deus ao seu respeito. E Deus está dizendo: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. E nesse dia eu não vejo um traidor, eu não vejo uma traidora, eu não vejo alguém que apenas se sujeitou ao sistema. Eu estou vendo um discípulo, uma serva minha. Recebe essa palavra de Jesus e sai dessa prisão. Você não nasceu para viver na opinião dos outros. Você não nasceu para viver aprisionada nesse pecado. Você nasceu para ser livre pela graça de Jesus. Você nasceu para ser livre pela graça de Jesus. Então que hoje essa visão, essa opinião de Jesus entre no seu coração e a partir de hoje você pare de sofrer com a opinião dos outros. Que a partir de hoje você pare de sofrer aprisionada nesse pecado e nessa opinião que o inimigo lançou como seta no seu ouvido e no seu coração. Jesus está dizendo: a opinião que eu tenho ao seu respeito é outra. Te vejo como filho, te vejo como filha, te vejo como discípulo, te vejo como discípula. Recebe essa mensagem de Deus em nome de Jesus. Eu acredito que esse vídeo está dissipando, essa palavra está dissipando cadeias, está dissipando opiniões, crenças, pensamentos, sentimentos, estão caindo por terra, pensamentos errados, sentimentos errados, comportamentos errados. E hoje Jesus te deixa livre. Recebe essa palavra. Glória ao nome de Jesus. Bora pra cima. Seja a fonte de tudo que é bom. Seja a fonte de Deus. Seja a fonte de Jesus e do Espírito Santo. E Deus, sorriso de crente, é forte. E Deus abençoe, meu irmão.